Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, aqui é o Helena Freitas, e eu vou compartilhar com vocês sobre a DCTF, pois é um assunto que muitos ainda têm dúvidas, e pensando nessas pessoas que eu vou orientá-los na teoria e dentro do programa da Receita Federal. Mas antes de iniciar o tema do vídeo, eu quero pedir àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam. Clique no sininho para que possa receber as notificações dos demais vídeos. E se você está gostando das dicas que eu estou compartilhando com vocês, não esqueçam de deixar aí o seu like. O que é a DCTF? A DCTF significa Declarações de Débito e Crédito Tributário. É uma declaração de apresentação obrigatória à Receita Federal. O objetivo dessa declaração é informar os tributos e contribuições que são apuradas pela empresa por meio de programas específicos. Como o foco do meu vídeo é orientar sobre as organizações religiosas, aqui eu vou explicar para vocês que a DCTF ela é uma das obrigações acessórias que as empresas do terceiro setor estão obrigadas a declarar. E a ausência dessa declaração gera multas, a transmissão fora do prazo. Vamos ficar atentos em questão a isso, pois todas as entidades do terceiro setor, as entidades social, esportiva, as associações, inclusive as organizações religiosas, elas, ainda que não tenham, mesmo que elas não tenham qualquer valor a declarar, elas são obrigadas à transmissão da DCTF. A DCTF, ela funciona como uma prestação de contas, ou seja, o contribuinte ele informa as suas obrigações aos órgãos fiscalizadores. Por meio dessa declaração, o órgão ele consegue saber se aquela organização, se aquela empresa ela está realmente contribuindo com o imposto que ela deve pagar. É uma forma do fisco detectar ali se há ou não a sonegação de imposto e também se existe ou não empresas inadimplentes. E é por meio dessa DCTF que são inseridos aí os impostos. E quais são esses tributos e essas contribuições? É o imposto de renda da pessoa jurídica, é o imposto de renda retido na fonte, a contribuição social sobre o lucro, tem também o imposto sobre produtos industrializados, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, entre outros. Aquela organização, ela houve essa apuração desses impostos, ela é obrigada a enviar essa DCTF, tanto mensal ou trimestral, vai de acordo com a carga tributária. Mas o nosso foco aqui, a explicação é para as organizações do terceiro setor, com ênfase nas instituições religiosas. Quem é obrigado a entregar? As pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que equiparadas às imunes às isentas, deverão apresentar mensalmente de forma centralizada pela matriz a declaração de débito e crédito tributário. Aqui a instrução normativa, ela menciona que são todas as pessoas de direito privado. Eu frisei imunes e isenta porque é o nosso foco. Essas pessoas jurídicas, caso elas não possuam débito a declarar e permaneçam nessa condição durante todo o ano do exercício, a partir do ano calendário de 2014, enviada mês de janeiro de cada ano calendário. Mas, caso passe a apurar débitos, nessa situação, ela é obrigada a transmitir essa DCTF mensal a partir do mês que constatar o fato gerador. Quando deve ser entregue essa declaração? A DCTF ela deve ser feita até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao mês da ocorrência dos fatos geradores. Por exemplo, a transmissão da competência do mês de janeiro, ela deve ser feita até o 15º dia útil do mês subsequente. Ou seja, eu peguei aqui o ano de 2020, a DCTF do mês de janeiro do ano de 2020, ela tinha até 20 de março para poder ser transmitida. Se enviou fora do prazo, aquela instituição vai receber uma multa por causa que transmitiu fora do prazo, ou seja, em atraso. A multa. As multas para as empresas inativas é no valor de R$200 e para as empresas ativas R$500. Esses valores eles podem ser reduzidos com 50% a partir do momento que eu fiz a transmissão. Eu tenho 30 dias para poder pagar. E se eu pagar dentro desses 30 dias, tem um desconto aí.
de 50% sobre essas multas. Mas, pessoal, não espera gerar multa, vamos fazer dentro do prazo, porque vai ter multa e não tem como, depois que você transmitiu atrasado, a multa já vem logo em seguida. Você fez a transmissão, você já recebe a notificação que você enviou em atraso, o motivo e a multa também. Fiquem atentos à questão dos prazos, das datas, porque nós trabalhamos com cada obrigação acessória tem uma data para ser transmitida. Como apresentar a DCTF? A DCTF deve ser transmitida exclusivamente pela internet. O profissional responsável deverá fazer o download do programa pelo programa ReceitaNet, que é disponível no site da Receita Federal. Lembrando também que as empresas ativas, as instituições ativas, a declaração, ela exige que é assinado aí pelo certificado digital. Agora, as inativas não têm essa exigência de assinatura digital. E quando nós vamos preenchendo o programa da Receita Federal, é necessário colocar todas as informações, tanto da instituição quanto quem representa e quem está preenchendo, quem é o responsável pela transmissão dessa obrigação. Então, quando vocês forem fazer o preenchimento dessa DCTF, tenha em mão todos os documentos para que não falte e que você ganhe aí tempo para poder transmitir. Agora eu vou explicar para vocês, porque surge uma dúvida muito grande na DCTF inativa e a DCTF sem movimento. Empresa sem movimento é aquela pessoa jurídica que não tem apurações dos tributos e contribuições em um determinado período. Mas o fato que essa pessoa jurídica não sofreu retenções, isso não é isento de ter responsabilidade com o fisco. Quero chamar a atenção de vocês que, mesmo se a igreja ela não sofreu nenhuma retenção, ela não teve nenhuma apuração tanto dos tributos ou contribuições, ela precisa enviar a DCTF. No caso, ela vai enviar a DCTF no mês de janeiro, se for uma que tem o ano calendário anterior, ou no mês ali de abertura. Por exemplo, se a igreja ela foi constituída no dia 9 de agosto de 2019, eu preciso enviar essa DCTF de abertura. Se ela não sofreu nenhuma retenção, se ela não teve nenhuma apuração ali dos tributos e das contribuições, eu vou enviar ela sem movimento, eu vou enviar ela zerada, mas é preciso. A ausência dela vai impedir aí de tirar a CND na Receita Federal e também vai trazer transtorno para essa instituição no futuro. Fiquem atentos sobre isso. Uma empresa sem movimento, o que é uma igreja? Quando eu vou falar que eu vou enviar a DCTF sem movimento, o que vem a ser isso? É aquela igreja, aquela organização religiosa que não sofreu nenhuma apurações dos seus tributos e das contribuições. E nós já vimos aí quais são os tributos e quais são as contribuições que são inseridas dentro do programa da DCTF. Agora eu vou explicar para vocês o que é uma empresa inativa. Segundo o fisco, as empresas inativas são aquelas que não ocorre nenhuma atividade operacional, não operacional, financeiras e patrimoniais. Além disto, para ser inativo, o empreendimento não pode realizar nenhuma aplicação de mercados capitais. Esta aqui é a definição de uma empresa inativa. É aqui que eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Fiquem atentos, porque há uma confusão muito grande com sem movimento e enviar ali a inatividade. Vocês têm que entender que se a igreja ela fechou as portas, não vai funcionar mais, ela vai ficar inativa por um tempo. Para isso é necessário que informe para o fisco que aquela organização religiosa não está funcionando, baixou a porta física, não baixou na Receita Federal. Isso serve para qualquer empresa, mas o meu foco aqui é das igrejas. Nesse caso, eu tenho que mandar a DCTF inativa para o fisco entender aí que aquela igreja ela não está funcionando, ela não tem culto nenhum dia do mês. Porque se ela tiver um único culto, ela deixa de ser inativa, ela vai se tornar sem movimento. Agora eu quero chamar muita atenção aqui, porque o que acontece muito no meio empresarial, até mesmo nesse meio das organizações religiosas,
É comum vocês quererem, às vezes, ou ter a necessidade de fazer um plano de saúde, um plano dentário, e sabemos que com o CNPJ aquela situação fica mais favorável, ou seja, aquele convênio possa ser até mais barato. Eu quero que fiquem atentos, é inativa, uma empresa inativa, ela não tem movimento nenhum, tanto operacional, não operacional, financeiros e patrimoniais, ou seja, não tem nenhuma despesa, não tem conta no banco a pagar, está paralisado. No momento que eu faço aquele plano de saúde, vou dar um exemplo do plano de saúde, pelo CNPJ de uma igreja inativa, ela vai deixar de ser inativa. A porta da igreja está baixada, não tem mais culto, mas o CNPJ está sendo utilizado, ele deixa de ser inativo. Viu como é perigoso? Isso causa-se o que o fisco chama de malha. Aquela empresa, aquela seguradora daquele plano de saúde vai enviar para a Receita que aquele CNPJ está pagando todo mês uma quantia X de um plano de saúde. Mas aí o profissional manda para a Receita que aquele CNPJ ele está inativo. As informações não vão bater. Tem que ficar muito atento sobre isso. Essa mensagem que eu falo muito aí para os presidentes de igrejas, eu falo que eu já vi muitas pessoas fazendo essa situação e depois vai ter problemas aí no futuro. Isso pode causar, sim, alguma penalidade para vocês. Fiquem atentos sobre isso. Se a sua organização religiosa, você baixou a porta, não movimenta esse CNPJ, uma vez que você está enviando para o fisco que ela encontra-se inativa. Igrejas são obrigadas a declarar? É uma dúvida que tem constantemente. Sim, elas são obrigadas a declarar. Embora as igrejas elas estejam na qualidade de imunes isentas de impostos, elas precisam informar para o fisco tudo o que acontece na esfera, tanto administrativa quanto financeira. Então, a igreja ela tem responsabilidade como qualquer outra empresa. A diferença é que a igreja é uma empresa que não visa lucro, ela é sem fins lucrativos, mas ela tem que ter responsabilidade aí. Ela envia, pode ser mensal ou pode ser uma vez por ano, de acordo com a situação. Se ela for sem movimento ou inativa, vai ser em janeiro. E se for com movimento, se tiver apuração dos impostos ou se tiver apuração de alguma contribuição, será mensal. Nesse caso, a igreja ela tem que enviar a DCTF normal, igual uma empresa comum, de acordo com a instrução normativa. A minha igreja não entregou a DCTF, e agora? É o que acontece, muitos líderes religiosos eles têm sido surpreendidos pelo fisco, pela ausência de... Eles constituem aquela organização religiosa e ali eles não procuram um profissional para orientá-lo. Igreja precisa sim de ter contabilidade em dia. Com isso, eles não sabem que tem as obrigações acessórias para enviar. E a DCTF é uma das que colocou muitas igrejas inaptas. A Receita fez um levantamento e foi ver quais são aquelas organizações que não estavam informando para ele. E nessa situação ele colocou aí várias igrejas inaptas na condição de omissa de informações. Não foi só pelo fato da DCTF, não. Existiu outras obrigações. Então, fiquem atentos, porque a ausência aí de não transmitir a DCTF, além de gerar multa, vai gerar também a situação de colocar a igreja inapta e a igreja também, se ela tiver, e aquela organização religiosa, se ela tiver com pendência, ela não consegue tirar a CND. Pessoal, agora nós vamos para a tela do programa da Receita Federal, que eu falei que eu vou orientar vocês tanto na teoria quanto na prática. Agora nós vamos na tela e eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como preencher essa DCTF. A aula tá ficando um pouco longa, mas é isso mesmo. Conforme eu falei, essa aula aqui é para quem está começando, esse vídeo aqui é mais para aquela pessoa iniciante, porque eles me pediram aí para fazer e eu estou aqui para poder orientar. Antes de eu iniciar no programa da Receita Federal, eu quero apresentar para vocês a área de download. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar na descrição. Eu vou fazer a apresentação da DCTF, a versão de 3.5, que é a versão que nós estamos utilizando em 2020. Aqui vocês têm que ficarem atentos, porque dependendo do ano que aquela organização religiosa
ela não transmitiu essa obrigação, é necessário que vocês vão olhar o ano e de acordo com o programa que vocês vão ter que baixar. Porque nessa página tem todas as versões. Eu vou deixar o link, fica fácil para vocês. Nessa página aqui, vamos falar da instrução normativa, onde fez alterações aí, inclusive a partir de 2016, houve, eu esqueci de mencionar lá, houve a necessidade aí de fazer, a Receita fez uma transição, até no ano de 2015, enviava as empresas, as igrejas, no caso, as organizações religiosas, elas eram enviadas em nativa num programa chamado DSPJ, que é a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica. Quando foi aqui nessa instrução normativa, ela substituiu a DSPJ pela DCTF. A partir do ano de 2016 que começou a transmitir a inatividade das empresas por meio da DCTF, mas em períodos anteriores era a DSPJ. No ano de 2016 vai enviar aí o ano calendário de 2015 e a DCTF de janeiro aí é inativa. Então, se você receber uma organização religiosa que não transmitiu nada e que ela foi constituída em 2010, por exemplo, fiquem atentos que antes era enviado sobre o programa DSPJ. Acontece muito, a gente está recebendo hoje nos escritórios as igrejas que nunca fez nada, elas estão na condição de inapta porque o fisco exigiu que elas mandassem aí tanto a DSPJ como a DCTF. Nessa página aqui vem mencionando, né, a solução de consulta, a COSIT, falando aqui sobre a obrigatoriedade das pessoas jurídicas de direito privado. Mas podem ficar tranquilos que eu vou deixar esse link também na descrição para que vocês leiam mais atentamente, para que vocês entendam tudo aí sobre a obrigatoriedade das organizações religiosas enviar a DCTF mensal. Vou deixar esses 3 links para facilitar para vocês. Agora vamos lá no programa da Receita. Como eu já baixei ele, já está na minha máquina, eu não vou fazer esse download porque ele é bem demorado. Agora nós vamos aprender como preencher essas informações no programa que nós vamos transmitir aí para o fisco. Bom, agora nós vamos aqui trabalhar dentro do programa de transmissão, programa da DCTF. Aqui eu vou trabalhar 2 modalidades com vocês. Lembrando que é tudo muito fictício. Esse CNPJ não é de uma igreja, mas eu vou fingir que é, para que a gente possa acessar o programa. Eu vou trabalhar agora numa hipótese que essa igreja ela foi aberta em dezembro de 2019. Aí vocês têm aquela dúvida, é necessário transmitir? Sim, eu preciso de fazer essa transmissão. Aqui, a DCTF de abertura, toda vez que for constituída uma igreja, tem que enviar a DCTF do mês de abertura. Aqui tem um período do dia 1º de dezembro a 31, mas suponhamos que essa organização religiosa, ela foi constituída no dia 20 de dezembro, então eu tenho que colocar 20 de dezembro. Aqui embaixo, qual que é a forma de tributação? Aqui vocês veem que vem a informação. O período de preenchimento é data diferente do primeiro dia. Isso significa que a pessoa jurídica resultou de uma cisão, fusão ou realizou eventos de incorporação no mês da declaração. Pode significar também que a pessoa teve sua inscrição no CNPJ efetivada no mês em que seus atos constitutivos foram registrados. E nesse caso, esse campo deve ser preenchido com a data da abertura. Observe aqui que vem informação, super explicadinho aqui as informações do fisco. Nós sabemos que uma igreja ela é imune, correto? E aqui agora eu venho informar que esse PJ teve sua inscrição no momento em que ela entrou em atividade no mês da declaração. Quando eu faço isso, eu vou conseguir. Então aqui eu não vou preencher o resto das informações, como eu falei que é tudo muito fictício, só para vocês verem o campo da DCTF. Então, constituir uma igreja, você vai fazer esse processo aqui dessa DCTF de abertura. Lembrando que se você não mandar ela a DCTF de abertura, ele vai causar uma multa para aquela organização religiosa. Agora nós vamos fazer a DCTF de janeiro de 2020. Fizemos a de abertura de dezembro, agora nós vamos para a de janeiro de 2020. Ok? Aqui, se vocês verem a informação, vem o seguinte:
já consta a declaração com as seguintes características. Deseja recuperar os dados? Lógico que sim, que nós vamos ganhar tempo. Ainda mais se você já tiver preenchido todas as informações. Aí você vai reduzir seu tempo de ficar preenchendo tudo novamente. Observe-se que agora que nós vamos fazer uma DCTF do mês de janeiro. Tá vendo aqui? Aqui que o pessoal muitas vezes, como não tem retenção, ou até mesmo, eu não sei por qual motivo, não entrou um centavo de dízimo em oferta, que eu acho meio difícil, mas tem pessoas que falam, né? Aí eles acham que por não ter entrado nenhuma doação naquele mês, ou até mesmo na associação, tem que enviar a DCTF inativa. Não. Esses valores de entrada e despesa das organizações, das entidades aí, nós vamos informar ele uma outra obrigação. Na DCTF, o que nós vamos informar aqui são apurações tanto dos tributos quanto as contribuições. Se naquele mês não houve nenhum dos dois, não significa que é inativa, é sem movimento. Inativa se aquela organização for fechada, fechou as portas físicas, correto? Espero que tenha entendido isso. E aí ocorre muito isso aqui. Às vezes a organização, ela não trabalha em uma associação, por exemplo, ela não entrou nenhum real de doação por um mês, eles pegam, ela funciona, ela faz trabalho social, ela ganha roupas que deveria ser contabilizado, mas aí o pessoal entende que ela está inativa porque não entrou nenhum centavo em dinheiro. Não é isso, ela está sem movimento, mas é porque não houve apuração de tributos e contribuições. Aqui nós vamos fazer ela sem movimento porque ela não houve retenção. Então, a igreja é imune de PJ, aqui a PJ não se enquadra em nenhuma das situações. Aqui eu vou colocar os dados do representante da pessoa jurídica, o nome do presidente, o CPF. Aqui eu vou colocar os dados do responsável pelo preenchimento, o nome, o CPF e o CRC. Nessa aba aqui é onde que tem os débito e crédito. Consegui salvar porque eu não estou fazendo ela real, porque esse CNPJ não é de uma organização religiosa. Mas aqui você vê que quando você tenta salvar, o próprio programa te mostra que falta ainda muitas coisas para você preencher. Eu só queria que vocês entendessem como é feito aí a DCTF de uma organização religiosa, o que vem a ser aí sem movimento, com movimento. E apresentei para vocês o programa porque por meio do próprio programa nós conseguimos já saber quais são esses tributos, quais são essas contribuições que nós temos que inserir. Então são essas aqui. A própria declaração ela já fala que é declaração de débito e crédito tributários federais. Então, ela é em janeiro pelo fato de se não houve apuração de tributos e contribuições naquele mês, ela está na condição de ser movimento. Vamos enviar zerada. No mês de fevereiro, por algum motivo, houve ali uma apuração sobre a prebenda do pastor. Ele recebeu um valor que ali era já de responsabilidade daquela organização religiosa reter aí o imposto de renda retido na fonte e passar para o fisco. Nesse caso, eu vou ter que enviar a DCTF com o movimento. Aí fevereiro com o movimento. Suponhamos que março já não teve mais retenção de impostos, nenhum dos impostos nem contribuições que está aqui solicitando nesse programa. Eu vou enviar sem movimento. E se essa organização não tiver mais nenhuma movimentação durante aquele ano, não precisa mais de enviar DCTF. Agora, se houver movimentação, manda com movimento. Se depois de 2 ou 3 meses cessar aquelas apurações de tributos e contribuições, aí 3 meses com apuração, no 4º mês ele enviou, não tem nenhuma movimentação, não houve apuração nem de tributos nem de contribuições, sem movimento. E se o resto do ano não tiver mais apuração, enviar. Essa aí foi uma alteração que ocorreu lá em 2014. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido sanar suas dúvidas, as dúvidas das pessoas que me enviaram aí essas questões. Gratidão, que Deus continue te abençoando poderosamente. Eu vou deixar também os meus contatos. Tem aí meu WhatsApp, se tiver dúvida pode me enviar. Tem meu Facebook, né, a minha página. Tem meu canal do YouTube. Se vocês ainda não me seguem no YouTube, não se esqueçam de fazer inscrição no canal,
de curtir aí, de deixar no comentário se surgiu dúvida, que eu vou estar sempre tirando esse tempinho para poder responder vocês. Não se esqueçam também de me seguir no Instagram, eu tenho a minha conta no Instagram, tem meu e-mail também, se preferir me mandar alguma pergunta via e-mail. Então, ou seja, os canais estão aí à disposição e não se esqueça de se inscrever aí no meu canal. Gratidão, muito obrigada a todos aqueles que vão passar por aqui, vão assistir esse vídeo. Espero que ele possa agregar aí conhecimento na vida de vocês. Gratidão, muito obrigada e até o próximo vídeo.